Olá, pessoal. Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nas andanças do outono e poder contar com a sua companhia. Deixe essa estação colocar leveza na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição de sábado, dia 14/5, do nosso programa Sim para a Literatura, vamos colocar em foco o Dia Nacional da Abolição da Escravatura, que tem data marcada todo dia 13 de maio no Brasil. Essa data pode colocar em destaque também a celebração da cultura afro-brasileira, que influenciou os nossos hábitos na alimentação, na arte, na música, na dança, na capoeira e em tantos outros aspectos do nosso comportamento. Uma data fundamental para celebrarmos, mas também para fazermos uma tomada de consciência sobre a situação do negro no Brasil, principalmente quanto à questão do racismo. Então, muita da nossa liberdade ela foi conquistada e não dada a nós. E um dos grandes representantes dessa questão da conquista era o movimento dos quilombolas, eram os negros fugídios que saíam das fazendas, saíam dos engenhos, eles lutavam, eles se rebelavam e eles se embrenhavam no mato e ali formavam pequenos estados, chamados de quilombos. E o quilombo mais importante que existiu na história do país, e um dos maiores também, foi o quilombo dos Palmares, que ficava na chamada Serra da Barriga, ali entre o estado de Alagoas e Pernambuco. E uma das grandes lideranças, e a última liderança de Palmares, foi Zumbi e Dandara, o casal Zumbi e Dandara de Palmares. E aí, no dia 20 de novembro de 1695, finalmente os capitães do mato, a coroa portuguesa, invadiram Palmares, destruíram aquele estado, aquele pequeno estado que existia já há 100 anos. E eles assassinaram o Zumbi e acabaram assassinando, eu imagino, a Dandara também. E aí, nos anos 70, o movimento negro precisava escolher uma data para fazer o contraponto ao 13 de maio. Uma data que fosse realmente significativa para a história de luta do povo negro brasileiro. Então, eles escolheram o dia 20 de setembro, o dia 20 de novembro, como essa data celebrativa, porque é uma data que não celebra só a cultura, a existência, a consciência negra, mas é a data onde a gente renova as nossas lutas, onde a gente repensa as pautas, onde a gente revisita o caminho que a população negra já correu e todos os avanços que a gente ainda precisa acontecer. Então, por isso que o Dia da Consciência Negra é tão importante, principalmente porque foi uma data escolhida pela negritude em si. Por muitos anos, o dia 13 de maio foi uma data comemorativa no Brasil, devido à abolição da escravatura, ocorrida em 1888. Entretanto, a realidade enfrentada por negros e negras após a sua liberdade foi oposta a uma comemoração. Essa temática deve ser discutida no dia a dia das pessoas. Para aprofundar o debate sobre a situação dos negros no Brasil e formar uma nova consciência. O Brasil é um país racista. Então, quando você celebra a cultura negra, é também tirar espaço do preconceito, é também tirar o espaço da violência, porque o racismo mata no Brasil. Hoje é importante que a gente reflita sobre isso. Não adianta a gente negar, porque se a gente nega, a gente não resolve. É melhor olhar para o problema, ver que pontos, ajudar as nossas crianças brasileiras, brancas e negras, a enxergar esse país e a fazer diferente. A gente pode fazer diferente, a gente deve fazer diferente. As nossas crianças, nós merecemos isso. A gente merece ter orgulho de quem a gente é. Quem não conhece o seu passado, quem não conhece a sua história, não pode seguir para frente, não pode se conhecer no presente. A importância do Dia da Consciência Negra para mim vem daí. Vem dessa celebração da minha cultura, dos meus ancestrais e também a celebração e a luta para que o racismo não mate mais pessoas negras no Brasil. E para falar com propriedade sobre a formação da consciência de ser negra no Brasil, para a entrevista desta semana, nossa entrevistada é Evelyn Lírio. Evelyn tem uma admirável trajetória como estudante e atualmente é aluna do curso de Direito da FACERE, a Faculdade de Ensino Superior de Linhares.
é possível mudar a sua realidade e que para isso você precisa acreditar e que é importante também que o governo como um todo estimule políticas educacionais, sistema de cotas, amparo para os alunos que conseguem ingressar na faculdade. E outra dica é que se busque o conhecimento. O conhecimento é a única coisa que não vão conseguir tirar de você. Então leia o que você gosta, leia assuntos que te instigam a saber mais sobre e mantenha o hábito da leitura, seja constante, um pouco todo dia, pode fazer muita diferença. Então essa seria a minha dica, acreditem em vocês e lutem pelo que vocês acreditam, pelos seus direitos e mantenham o hábito de aprender, porque isso só vai agregar muito na formação de vocês, não só profissional, mas como pessoa também. Seguindo juntos com a expectativa positiva da estudante Evelyn, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, nesta edição que é tão especial e que trata do dia da abolição da escravatura, vamos sugerir a leitura de um livraço que trata de identidade negra, o livro Americaná, da escritora e ativista nigeriana Chimamanda Ngozi, que é referência mundial na luta contra o racismo. Olha o que Chimamanda disse. O racismo é um absurdo porque gira em torno da aparência, não do sangue que corre nas suas veias. Gira em torno do tom da sua pele, do formato do seu nariz, dos cachos dos seus cabelos. Vale muito a pena conhecer a história contada nesse livro, na nossa dica de livro desta edição. Pode rodar a dica. O primeiro da Chimamanda que eu li foi o Americaná, que eu ganhei num Amigo Oculto. E a Chimamanda, ela é uma escritora nigeriana e ela, vocês devem conhecer, ela tá fazendo um super sucesso e etc. E todos os livros dela, as protagonistas são negras, as pessoas em volta da protagonista são negras e trata sempre de questão racial. E o que é mais legal é de uma perspectiva geralmente de África, da Nigéria, de outros países africanos, que é uma coisa que eu nunca tinha lido em livro nenhum. Então, o primeiro que eu li foi Americaná, que é incrível. Eu, assim, recomendo pra todo mundo sempre. O jeito que ela escreve, sabe? Você se sente na história. E nós, mulheres negras principalmente, eu me sentia ali, sendo aquela protagonista. Porque as questões que ela passava era muito do que eu passei. Mesmo ela sendo nigeriana e eu brasileira, eram questões que muito em comum com o que a gente passa. Na nossa coluna Apaixonados pela Leitura, vamos falar da importância da formação da identidade negra e, claro, de oportunidades. Literatura na veia. Ser negro é ocupar e resistir os lugares que foram negados para a gente e enegrecer esses locais. É fazer um processo de transição que passa desde o meu cabelo, assumir meu cabelo crespo, ter o meu black e vê-lo e senti-lo como bonito. Ser negra para mim, eu tenho orgulho de ser negra, acho que todo mundo tem que ser tratado com igualdade. Ser mulher na sociedade que a gente vive já é difícil, ser mulher negra então eu acho que é difícil assim, 2 vezes. Porque vai ter um monte de indicadores super negativos que a gente precisa reverter. O negro ele tem que começar a trabalhar muito cedo. Então, às vezes ele não pode nem ter um tempo de estudar. Então ele é forçado a amadurecer. Então ele amadurece mais rápido. A invisibilidade é uma questão muito forte para nós negras e negros, né? Que a maior parte das apresentadoras de TV, a maior parte das atrizes, dos atores, são brancas, né? E como que é para uma menina, um menino, uma criança ver isso todos os dias, né? Nas campanhas publicitárias, assim, é impressionante. Parece que o Brasil é um país europeu.
para mudar, é tanta coisa que a gente tem que mudar, né? Na época da minha mãe não tinha representatividade na mídia, não tinha representatividade negra em quase nada. Na minha época já teve um pouco mais. Na época da minha prima, hoje que ela tem 9 anos, ainda tem muito mais. Representatividade é o que mais importa. E eu acho que ajuda muito na questão da autoestima. É muita luta nesse sentido para que as ações afirmativas não só não retrocedam, como avancem, porque a gente não vê ainda os 52, enfim, a maioria da população negra representada nos espaços de poder. E aí eu chamo a universidade de um espaço de poder, que é um espaço, né, de acesso ao conhecimento e à produção do conhecimento, as instâncias políticas, né, os cargos de decisão. A universidade tem me ajudado muito, assim, os debates têm me ajudado muito, os relatos, os blogs, que eu acho que essa questão tem sido cada vez mais pautada, então assim, isso tem me ajudado bastante a me encontrar no mundo. É seguindo juntos no caminho da valorização desse lugar de fala negra que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com a estudante Evelyn. Ô Evelyn, conta para nosso telespectador, assim de forma objetiva, como é que foi sua trajetória na escola? Você estudava numa escola pública? Aí o pessoal do IFES foi na escola para convidar o pessoal, como é que aconteceu? Pois é, eu estudava na Escola Marília de Resende, no Interlagos, e aí estudei, né, do primeiro ano até o 9º ano. Então, no 9º ano, uma equipe do IFES foi divulgar o processo seletivo. O IFES de Linhares? Isso, Campus Linhares. E aí foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de saber dessa escola, né, de ensino técnico médio federal. E, inclusive, eu acho que é por isso que vem a importância dessa divulgação nas escolas, tanto da leitura como desses meios de educação e acesso. E aí você teve acesso através do sistema de cotas ao IFES, como é que foi? Isso. Aí eu me inscrevi no IFES em 2014, entrei por meio do sistema de cotas raciais e lá a minha mente mudou totalmente, porque eu tive acesso a um ambiente de estudo, de debates muito grande. E a partir daí, a minha perspectiva de estudo acadêmico foi mudando e a leitura teve um papel muito importante, porque eu já lia antes, né, no ensino fundamental, mas foi intensificado. O IFES, eu conheço o projeto do IFES, né, para essa parte que a gente fala que é ensino médio e tal, que lá tem o técnico, tem o concomitante, né, é um dos melhores projetos de ensino do país. A gente tem que se orgulhar disso. E aí você teve a oportunidade, depois você concluiu o que seria o ensino médio no IFES, né? E como é que foi sua entrada na FACEL, na Faculdade Municipal? Olha, é só pontuar que eu falo sobre essa questão de ter entrado com cotas, mas eu acho que às vezes só a política de cotas não é suficiente, porque aí eu ingressei no IFES e eu senti uma diferença muito grande da maneira como eu aprendia na escola pública municipal. Então eu tive dificuldade em me adaptar. Mas, ao mesmo tempo, lá eles tinham outras séries de políticas, tanto econômicas, para que o aluno pudesse permanecer, e também de ensino, monitorias, aulas extras no contraturno. Então, assim, foi uma política bem mais ampla. Eu entrei por meio de cotas e tive um suporte para permanecer lá e conseguir me equiparar aos alunos de escola particular que talvez já tinham um ensino mais, como eu posso dizer, mais aprofundado. Essas políticas, você acha que deveriam acontecer nas escolas da rede municipal, rede estadual, em todas as escolas? Sim, e também nas universidades federais, porque uma coisa é colocar o aluno negro na faculdade, né, na universidade, por meio de cotas, mas depois como ele vai se manter lá? Então é preciso que se pense, porque muitas vezes a questão financeira pesa, às vezes essa questão de desnível de conhecimento também pesa quando você está se adaptando, então é preciso que tenham políticas para dar um suporte maior e para que esse aluno permaneça até o fim. A questão de deslocar de casa para a escola, né? Sim, a questão de alimentação, às Sim. vezes são estudantes que têm certos problemas familiares, né? Me parece que o Instituto Federal
Tem uma política de assistência social nesse sentido, né? Sim, tem apoio psicológico, tem também apoio alimentar, que a gente fala auxílio alimentação. Você também pode dar monitoria, que é um aluno que se destaca numa matéria e ele ensina os outros e aí você recebe uma bolsa. Então eu fui passando por todos esses projetos, né, programas do IFES, e isso me ajudou a aproveitar ao máximo aquele espaço. Então eu digo que as cotas é o pontapé inicial, mas toda essa política em volta também é muito importante. Então, aí o meu acesso à Faceli, ele ocorreu por meio de cotas sociais para alunos de escola pública. Não teve o sistema de cotas raciais na Faceli. Porque a Faceli tem esse sistema. A Faceli, para quem não conhece, é a Faculdade Municipal aqui de Linhares, né? Isso. Onde tem 3 cursos, né? Que é Administração, Direito e Pedagogia. Já funciona já há pelo menos uma década e meia. E tem um sistema aqui de cotas sociais. Um percentual das vagas da Faceli são para alunos que estudaram em escola pública, né? E principalmente da questão socioeconômica da família, né, Evelyn? Isso. Como é que está sendo na Faceli? Você, com essa carinha de menina ainda, já está no 7º período do curso. Por que você escolheu o curso de Direito? Eu escolhi o curso de Direito porque sempre me interessei muito por questões de temas sociais. E cada vez mais que eu vou aprofundando no curso, eu percebo que eu posso entender a sociedade, como funciona, e eu também posso estudar e ver como a população negra é afetada, quais mecanismos jurídicos pode auxiliar a redução de desigualdades. Então eu sou completamente apaixonada nas aulas de penal, quando a gente começa... Direito penal. Direito penal, quando a gente começa a falar sobre a questão dos crimes de injúria, de racismo. Por mais que na prática não faça diferença para quem sente o racismo, porque é uma conduta odiosa, às vezes é bom que existam pessoas que saibam e tenham um conhecimento técnico para atuar em defesa de quem não tem. Então eu adoro aprender sobre isso. Também as questões de entender porquê das cotas, entender a necessidade, diferença de igualdade formal, material. Então o direito acaba me possibilitando a entender mais do que eu já conhecia na realidade sobre o racismo, sobre ser negra no Brasil. Quando você, em que momento da sua vida, Evelyn, que você foi despertada para essa questão de ser uma jovem preta? Como é que uma jovem preta, mulher, né, que convive com toda essa questão do racismo e da discriminação no Brasil e também, por consequência disso, em ter menos oportunidades, porque essa é a realidade. Sim, né? sim. Quando foi que despertou isso em você? Olha, no ensino médio, no IFES, eu já tinha um pouco dessa noção, mas eu digo que eu despertei muito mais depois que eu terminei o ensino médio e fui para a graduação. Porque na Faceli, a professora Joana Lúcia, incrível, deixo aqui o agradecimento a ela. Isso. Parceira nossa aqui do programa, dos nossos projetos, uma das melhores referências que nós temos. Sim, né? Ela foi uma referência para mim também. E na Faceli ela iniciou um curso de consciência negra, o projeto Black Power. E aí ela me chamou para participar, estar junto. E ali foi que eu comecei a pensar ainda mais sobre essas questões que já estavam na minha cabeça e entender um contexto mais amplo. Então, acho que a virada de chave final foi nesse projeto na faculdade. E aí, a partir do momento que eu também já estava em outros meios jurídicos, de estágio, vendo o judiciário, como funciona, quem se posiciona, como são as decisões. Então, aí eu consegui me situar mais como negra e entender o contexto geral. E aí você teve acesso, né, a fazer o estágio no judiciário. Como é que foi esse acesso e como é que está a sua relação com o seu ambiente lá do estágio? Como é que as pessoas enxergam a Evelyn lá? Olha, eu passei no estágio na Vara Federal de Linhares, não teve o sistema de cotas naquela oportunidade, agora tem. E foi assim, eu comecei durante a pandemia, então era o meu estágio remoto. Mas eu me senti muito acolhida pelo grupo de pessoas que estavam em contato direto comigo, porque o prédio estava fechado devido às questões da Covid. E eu me senti muito acolhida, porque todos viram um documentário A Coisa Tá Preta, que eu participei, sugeriram mudanças naquele espaço para ser um espaço, como eu posso dizer, que represente mais, que seja aberto a pessoas de todas as cores. Eles modificaram um cartaz de estágio que tinha a pessoa negra como última e única da fila. Colocaram uma fila com várias pessoas brancas, eu vi esse cartaz, né? Anunciando uma oportunidade, né?
Tipo um processo seletivo para o estágio. Isso. Né? Como é que está o seu poder de formação de opinião no seu círculo de relacionamento social, dos seus amigos e na sua família? Olha, eu sinto que... A influencer, vamos usar uma palavra que tem sido muito utilizada nas redes sociais, né? Diga aí. Eu fico muito feliz, porque eu fui agraciada por Deus com amigos muito bons. E um dos momentos foi em 2020, quando começou a ter aquela série de movimentos do Black Lives Matter, com a morte do George Floyd. E aí... Vidas negras importam. Importam. Até o brush. Importam. O brush que eu estou usando aqui hoje. E naquele momento, contexto de pandemia, muita notícia negativa, mortes no Brasil de pessoas negras, eu estava muito mal. E aí os meus amigos chegavam e perguntavam: Evelyn, como que a gente pode ajudar? Só se posicionar na rede social basta? Você tá bem? E isso daqui pra mim foi incrível, esse cuidado. Sempre quando eles têm uma dúvida, eles não deixam que só eu tenha que ensinar, explicar, eles procuram por conta própria, mas os meus amigos, eles sempre vêm e perguntam: o que você acha disso? Será que eu não tô enxergando outra parte da realidade? Você pode me dar uma dica? Como funciona? Então isso é incrível quando eu vejo essas pessoas vindo até mim. Você conseguindo reproduzir, compartilhar essas experiências, as experiências e já sendo referência para algumas pessoas, né, Evelyn? Sim. E como é que você se organiza para estudar? Como é que tem sido suas práticas de leitura? De forma breve, por favor. Então, eu tento me organizar no horário que eu não estou no estágio, que no caso é de manhã, e à tarde eu faço estágio, à noite faculdade. E aí eu tento manter organizada assim uma rotina de estudo, matéria que eu vou estudar por dia, uma quantidade de páginas que eu vou ler, mas eu também gosto de sair um pouco dessa leitura estritamente técnica, porque eu sei que eu preciso adquirir conhecimento mais... Que a gente fala que é a leitura didática, né? Isso, doutrinadores. A área do conhecimento que tem a ver com o curso que você está fazendo. Eu sempre falo isso para esclarecer para o nosso telespectador. Sim. Aí... a gente lê muito doutrinador, que são aquelas pessoas que estudam o direito, a aplicação dele, lê muita legislação também, mas eu tento sempre encaixar uma leitura que não seja só técnica, porque ler também vai além disso, né? Nos forma como pessoa e pode meio que trazer novos conhecimentos em todas as áreas da vida, não só profissional. De que forma que esse hábito seu, por exemplo, de ler livros de literatura, né? Você trouxe alguns aqui que a gente vai citar rapidinho. De que forma que suas práticas de leitura, de literatura, têm contribuído, por exemplo, quando você vai estudar o direito penal? Olha, contribui muito, tanto na questão da leitura, porque se você lê algo que você gosta, você vai tomando gosto pela leitura e se torna mais fácil entender o texto, entender a estrutura, né, de tudo que está sendo escrito, e você consegue ler com mais facilidade todos os outros temas. Mas, assim, às vezes a gente consegue ver que a literatura e histórias também retratam situações que poderiam ser aplicadas no direito. Retrata a realidade. Ô, Evelyn, aí você trouxe aqui alguns livros, né? Eu queria que você pegasse rapidinho por que a história da Michelle Obama é importante para você. Eu trouxe essa história porque eu me identifiquei bastante com a Michelle. É um relato intimista e bem honesto. E aí ela vai falando que a sua história é a única coisa que você tem e que sempre terá e que você deve se orgulhar. Ela vai falando como foi a trajetória dela acadêmica e fala também que o fracasso, ele começa muito antes como um pensamento. Então a gente precisa romper estereótipos. Eu sei. Aí, qual é o próximo? Esse daqui é do Nelson Mandela. Eu lembrei bem, né? Do Nelson. Sim, lembrou bem. Esse é um livro ilustrado. Eu acho ele é simples assim em relação a texto, tem pouco texto. Eu sei. Mas ele é incrível e conta a história do Nelson de uma maneira bem simples assim, curtinha, e dá para todo mundo entender. Para um público maior poder olhar, né? O que mais? Eu trouxe esse daqui também, que é um livro de contos da Conceição Evaristo. É um livro que eu gosto muito, com uma carga emocional muito grande. São contos pequenos, mas dá até para ler devagarzinho para ir. Ela trata de vida de mulheres, né? Isso. Situações do dia a dia que envolve a vida de mulheres. Isso. Maravilhosa. O meu conto favorito é o Cuperdicida, que ela trata sobre a questão da vida corrida. E é meio nessa situação que a personagem se encontra. Então é um livro muito bom. Ok.
E aí, pra gente fechar essa parte? E trouxe também um livro da Bell Hooks, que é uma estudiosa, professora americana negra, e aqui ela vai falar sobre uma ética amorosa em relações familiares, românticas, com a comunidade também, e como essa ética pode mudar um mundo extremamente capitalista, individualista, e assim, é uma leitura muito boa. Obrigado, Ellen, por ter vindo, né, participar do programa Sim para a Literatura. A porta está aberta agora. Obrigada. Tá bom? Como disse a escritora e ativista Djamila Ribeiro, minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la. É ampliando o espaço para a discussão do lugar de fala dos negros na nossa sociedade que finalizamos essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.